Olá, caros amigos, estamos de volta. Hoje falando novamente de uma obra de Eça de Queiroz, esse renomado autor português. A obra se chama Tragédia da Rua das Flores e está contida num box que a Amazon disponibiliza para nós por apenas R$2. Aqui vocês estão vendo a capa do box. Vocês podem ler no Kindle, quem tiver, ou então no próprio celular. Contém todas as obras de Eça de Queiroz, artigos, cartas que ele trocava com seus amigos. É bem completo. Quem é Eça de Queiroz? Para quem não o conhece, é um autor português do século XIX, autor de obras consagradas como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. Mas ele possui diversas outras obras também muito interessantes. E como que vai ser o livro? O que ele vai trazer para nós de novidade aqui nesse livro, A Tragédia da Rua das Flores? Ele vai trazer a história de uma madame, conhecida como Madame de Molinet, que se chamava Genoveva. É uma portuguesa que, quando jovem, se casara com um rapaz e tiveram um filho. Mas após ter esse filho, ela saiu de Portugal, foi viajar por toda a Europa, foi conhecer o mundo, abandonou o marido e abandonou o filho. Ela arranjou diversos homens, queria curtir a vida, aproveitar as riquezas, aproveitar as aventuras amorosas, adquirir dinheiro, riquezas, títulos ao redor da Europa. E ela faz isso. Mas depois de um tempo, ela retorna a Portugal, com esse nome, Madame de Molinet, já não sendo mais conhecida ou lembrada. E assim que ela chega de volta, retorna a Portugal, as pessoas não a conhecem, e a sua primeira aparição foi em um teatro, onde chamou a atenção de todos. Todos queriam olhar para ela, admirá-la, entender quem era aquela pessoa. Alguns achavam que ela era uma princesa, tinham os mais diversos boatos. E dentre as pessoas que estavam naquele teatro, naquele dia, olhando para ela, tinham dois homens. Um que se chamava Damaso, que era um burguês rechonchudo, com um aspecto asqueroso, com muito dinheiro, com boa lábia. Ele conseguia sempre as mulheres por conta da sua conversa boa. Embora a sua aparência não fosse tão boa, ele tinha uma conversa muito boa e tinha dinheiro. E a outra pessoa que estava junto com ele era Vítor, um jovem de 23 anos, ainda muito inexperiente da vida, não sabia muito das coisas. Ele a olhou e a admirou, achou ela muito bela, mas não tinha capacidade para chegar até lá e conversar, nem conseguir nada demais. Pois bem, mas Damaso não. Damaso tinha a coragem necessária. Então ele foi, se apresentou, conseguiu um meio de se apresentar à madame e criou uma certa amizade, trocaram ideias e conseguiu estabelecer ali um vínculo, uma primeira amizade. Mais tarde, então, ele irá começar a frequentar a casa de Genoveva, pois ele tinha um interesse em se casar com ela, em ficar junto dela. Então ele leva presentes, a leva a passeios, ao próprio teatro outras vezes. Começa a dar tudo o que ela quer, tudo o que ela deseja. E, na verdade, ele é justamente o homem que ela procura. Ela sempre procurou homens assim, homens que ela pudesse manipular, que pudessem ter dinheiro e satisfazer todas as necessidades que ela tinha. E isso foi se passando. Com o passar do tempo, como Vítor era amigo de Damaso, também passou a frequentar a casa de Genoveva, aí a conheceu. E ela também, eles começaram a conversar, e com o passar do tempo começou a haver uma espécie de paixão entre os dois, que não era muito declarada, mas já se percebia que estavam se correspondendo. Mais tarde, Damaso irá perceber isso também, irá ficar muito bravo, perceber que ela está meio que dando trela, dando sinais de paquera pro seu rival, Vítor, e fica muito bravo e acontecem algumas discussões, acontecem algumas viagens para tentar
deixá-los mais distantes, mas isso não resolve o caso, pois os dois já haviam se apaixonado. Então eles resolvem conversar e tentar se juntar. Eles se tornam, na verdade, amantes, com o Damaso ainda frequentando a casa de Genoveva como se fosse um marido e satisfazendo seus desejos materiais, lhe trazendo dinheiro, lhe emprestando dinheiro e tudo mais. Enquanto que Vitor era o seu amante. Embora Vitor também tivesse uma outra amante, uma namoradinha. Era uma namoradinha, mas na verdade ela era casada, então ela era uma amante dele. E Genoveva também descobriu e ficou com bastante ciúmes. Então eles começaram a se envolver e Genoveva tinha então um plano, pois ela não aguentava mais Damaso, só que precisava dele por conta do dinheiro. Então ela resolve dar a sua última cartada, conseguir pegar uma grande quantia de Damaso e depois dispensá-lo para nunca mais frequentar a sua casa. Ela consegue fazer isso, Damaso fica pé da vida com o que aconteceu, sabe já qual é a estirpe daquela mulher, já entende qual é a estirpe daquela mulher e sabe também que Vitor está se relacionando com ela. Então ele fica fora de controle e surge até mesmo uma ocasião em que um duelo aconteceria entre Vitor e Damaso. Só que para Damaso não perder sua fama, né, o seu nome e tudo mais, ele resolve deixar isso de lado, escreve uma carta para ser apresentada num jornal, tornando-se como fazendo o papel de ocasionador daquele problema e deixa tudo de lado e acaba esse princípio de duelo. E o casal, então, Genoveva e Vitor, começam a viver juntos, às custas desse dinheiro que Damaso deixou. Genoveva não tem nenhuma outra fonte de renda. E Vitor, que trabalhava em um escritório, já há muito tempo que não comparecia, pois ele dedicava o seu tempo todo a Genoveva. Então isso daí era preocupante, ele não tinha também uma fonte de renda. Na verdade ele tinha um tio que se chamava Timóteo. Esse tio estimava muito o Vitor, ele era a pessoa quem criou o Vitor desde criança e tinha uma pequena herança. Então Timóteo, percebendo como Vitor estava envolvido com Genoveva, fica preocupado, pois ele já ouve os boatos na cidade de quem é essa mulher. Ele a aceita como amante de Vitor, mas não como esposa dele. Pois como que ele vai sustentá-la e além do mais, qual que é todo o histórico, o passado dessa mulher, considerada já na boca de muitos daquela cidade como uma prostituta. Então Timóteo fica já pensando como que ele pode resolver esse caso. E o casal, Genoveva e Vitor, ficam vivendo tranquilamente. Genoveva, na verdade, tinha entre 30 e 40 anos, mas não fica claro qual é a idade certeira dela. Enquanto que Vitor tem 23 anos. Então ela começa a tratá-lo como amante e como uma mãe, conforme essa de Queiroz nos diz. Ao mesmo tempo educava-o, dava-lhe conselhos de toilette, aconselhava-lhe cores de gravatas e de meias de seda. Iniciava-o no estilo sóbrio do dandismo inglês. Indicava-lhe livros que ele devia ler, ornando-o de qualidades que ela julgava eminentes, com a sagacidade de uma amante e a solicitude de uma mãe. Timóteo resolve então se encontrar com Genoveva em determinado dia, sem a presença de Vitor, para conversar com ela e entender quais são os verdadeiros interesses dela e qual vai ser o futuro dos dois. E é então que nessa conversa ele começa a tentar rastrear o passado daquela madame, daquela mulher tão enigmática. E ela começa a desabafar e falar de seu passado, onde ela tiveram um marido e um filho. E ele pergunta qual é o nome desse marido. E é então que ela fala o nome do marido. Na verdade, nesse momento é que a tragédia já acontece. Esse primeiro marido dela, no qual ela teve um filho, era irmão de Timóteo. Portanto, ela era mãe de Vitor. Então, nesse momento, tanto Timóteo quanto Genoveva percebem o que aconteceu. Genoveva não se contém e desmaia, e Timóteo vai embora, arrasado, sem saber o que fazer.
Mais tarde, Vitor irá chegar na casa da madame, a encontrará totalmente perdida, sem saber o que pensar, sem saber o que agir, sem saber o que fazer. E como ela morava num sobrado, num determinado andar, ela chega próximo à janela e se joga, caindo no chão e falecendo ali mesmo. Vitor não sabe do que se trata, o que aconteceu, o que levou ela a cometer esse suicídio. Fica completamente arrasado. E Timóteo também não conta para ele esse passado de paixão entre os dois. Pois bem, pessoal, essa foi a resenha de hoje. Gostaria de levantar alguns fatos interessantes. Esse livro ele foi escrito entre 1877 e 1878, mas só foi redescoberto agora em 1980, onde teve algumas adaptações no teatro e no cinema. Além disso, ele tem uma similaridade muito grande com um outro grande romance que já analisamos aqui, que é o Madame Bovary, de Flaubert. Nos dois livros temos a Madame, né, toda egoísta, toda astuta, materialista, coquete, que comete adultério, que só quer satisfazer os seus desejos e que no final também se suicidam. Então existe essa grande similaridade entre essas duas grandes obras. A diferença é que a obra de Eça de Queiroz tem o incesto, que ficou camuflado, mas que à medida que lemos o livro, logo de cara já percebemos que tem alguma coisa estranha ali, que na verdade é um relacionamento entre uma mãe e um filho. Enquanto no livro de Madame Bovary não tem esse fato. Então, o que vocês acharam dessa resenha? Quem já leu esse livro, ou Madame Bovary, o que tem a nos dizer, o que tem a comentar? Acreditam que essa história, esse tema recorrente de materialismo, de traição, era muito comum naquele século? Os autores conseguem expressar com fidelidade a realidade que acontecia? Ou vocês têm outras opiniões? Comentem, não deixem de curtir, compartilhar e nos seguir no canal. Cliquem também no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um grande abraço e até mais.